Programa Jeito Goiano, na CMN TV. Terça, quarta e quinta-feira na telinha da CNN tem programa Povo Eleito com o pastor Marcos Alessandro, missionário Dene, louvor, palavra, oração na telinha da CNN, 9 da manhã, terça, quarta e quinta. Participe, compartilhe. Olá, estamos de volta a mais um programa Viver Mais e Melhor. Todas as quintas-feiras, às 11 horas da manhã, a gente tem esse encontro marcado com você para falar sobre vida, saúde, bem-estar. E hoje nós estamos aqui mais uma vez com uma convidada muito especial, continuando a nossa entrevista da semana atrasada, com a doutora Beatriz de Pina, que é nutricionista. Gente, nós estamos falando sobre um tema muito importante que aconteceu, assim, de forma unânime e geral, né? Que é a obesidade, esses pezinhos a mais após a pandemia. E é difícil, né, gente? A gente controlar toda essa ansiedade, controlar essas emoções. No momento da pandemia, pós-pandemia, as pessoas andam estressadas, ansiosas, tudo muito corrido e acaba descontando muitas vezes na comida, não é verdade, Bia? É verdade, com certeza. E obesidade, a gente não pode tratar isso de uma forma negligenciando. Afinal, obesidade é uma doença crônica que afeta milhares de pessoas no mundo inteiro, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com a obesidade, porque ela é um fator de comorbidade para acarretar diversas outras doenças. Uhum. E assim, antes da obesidade, a gente tem assim o sobrepeso, né? Porque muitas vezes fala assim, todo mundo é obeso, não é obeso. Mas se não cuidar, esse sobrepeso, esses quilinhos a mais, ele vira obesidade. Como que é o sobrepeso? Até que ponto eu posso considerar que eu tenho sobrepeso, eu não estou na obesidade ainda? O que seria isso? Então, para cada pessoa é de uma forma, né? Porque para a gente fazer esse parâmetro, é tudo de acordo com o peso e a altura daquela pessoa, se ela é homem, se ela é mulher. Então, não posso dizer uma fórmula aqui, porque é muito individual eu falar quem que é obeso, quem está em sobrepeso, porque é particular, de acordo com peso, idade, altura, tudo mais. Aquela questão da massa corporal, né, sobre a altura e... Sim, tem todo um parâmetro a ser feito. Afinal, tem pessoas que pesam, podem ser duas pessoas aparentemente da mesma altura, da mesma idade, do mesmo sexo, e elas terem o mesmo peso. Mas uma pode ter 20% de gordura, outra pessoa pode ter 40% de gordura. E uma pode estar em obesidade, outra não. Então, o parâmetro é muito individual. Certo. E para saber se você tem sobrepeso, se você tem obesidade, como que está essa questão aí do peso versus a altura, o ideal é ir buscar um nutricionista. Com certeza. O nutricionista ele vai usar o melhor parâmetro para te fazer essa comparação para você, né? Utilizando ou um adipômetro ou uma bioimpedância. Certo. Tem uma dúvida que eu sempre tive. Muitas vezes você é uma pessoa mais magra, vai começar a ir para academia e começa a ganhar massa muscular. E aí quando pesa, começa a perceber que você está um pouco mais pesadinho. Aí aumentou alguns quilos. Isso é normal, né? Sim, massa muscular pesa, assim como gordura pesa, massa muscular também pesa. Por isso é uma coisa que eu sempre digo aos meus pacientes, não tomem como base a balança. A balança não diz nada para você, ela não diz quanto de líquido você tem, quanto de massa muscular você tem, quanto de gordura você tem. Então, a balança realmente é um péssimo parâmetro. Melhor parâmetro possível, espelho e roupa. Então, quer dizer que se você olha no espelho e você vê que estava mais larguinho, assim, mais cheinha, é sinal que você Tira foto, compara fotografias, é o melhor jeito de você ver se você está evoluindo para mal ou para ruim, né? Certo. Ou para bom. E no segundo bloco nós vamos falar sobre essa obesidade, esse condicionamento das pessoas após a pandemia, sobre a compulsão alimentar.
E eu gosto muito de falar sobre compulsão alimentar com a Beatriz, porque ela fala muito, assim, incisivamente, como é a questão das emoções. E ela fala muito sobre as emoções no momento de você descontar na comida. Então, muitas vezes, você quer estar feliz comendo. Ou então, você quer, assim, comemorar alguma coisa que você já está feliz comendo também. Ou seja, se você estiver triste, você come para ficar alegre, ou se você está alegre, é como se fosse um prêmio. Ah, eu posso comer mais. E você bate na tecla que isso está errado, porque se a gente busca a alimentação, o alimento como forma de gratificação quando eu estou feliz, ou uma forma de fuga quando eu estou triste, é sinal que isso vai dar errado. Com né? certeza. A nutrição comportamental é algo assim muito importante no âmbito da nutrição, porque ela estuda o porquê que você come, o que te motiva a comer, o que te leva a comer. E essa compulsão alimentar, às vezes as pessoas acabam banalizando um pouco, porque a compulsão alimentar é algo muito sério. Ela tem um parâmetro a ser definido se aquela pessoa está realmente com compulsão alimentar. Às vezes você só está descompensado e está descontando na comida. Aí eu comi uma barra de chocolate hoje inteira, estou com compulsão alimentar. Não. Compulsão não é relacionada a uma comida, a doce, a sal, ao chocolate, ao arroz. Não. Compulsão é num todo. É rotineiro. Sim, é a rotina. Existe um parâmetro para... Por exemplo, então se chegar no final de semana, aí tem aquele churrasco de família, aí você come um pouco mais. Você não está com isso não é compulsão. Só exagerou. Só exagerei. Aí só tem como exagerou. reverter isso na segunda-feira, né? Com certeza, na verdade o certo... Então, essa é a perguntinha da vez que vale milhões, né? No segundo bloco, nós vamos fazer esse questionamento da doutora Beatriz, como fazer depois de um final de semana que você enfiou o pé na jaca, que você comeu mais, porque estava toda em família, estava muito gostoso aquele churrasco. Como que seria agora uma dieta mais restrita, uma segunda-feira, e ela vai falar sobre o jejum intermitente. Eu já aprendi, vacina só faz bem pra menina, pro menino e até pro neném. A gente fica forte, olha só como é que eu tô. Minha vacina tá em dia, sem essa de chororô. Pro Dodói ficar bem longe do seu filho, é importante vacinar. Procure o posto de saúde mais próximo e atualize o cartão de vacinação infantil. Estado de Goiás. Xododói, xododói. Sou doutora Silvinha Lemos, cirurgiã dentista, pós-graduada em odontologia estética, fundadora desse espaço maravilhoso que é o Spa Relance, onde nós temos todas as especialidades da odontologia moderna. Todos os profissionais aqui estão com um único objetivo: transformar o seu sorriso. Lembre-se, o seu sorriso é o seu primeiro cartão de visita. De volta ao nosso programa Viver Mais e Melhor. E viver mais e melhor, gente, é alimentar saudável, alimentar gostoso, mas com consciência. E para falar sobre alimentação saudável, sobre vida saudável, vida ativa, feliz, estou aqui com a doutora Beatriz de Pina, que é nutricionista, e ela fala sobre uma alimentação saudável que não tem nada daquelas restrições, né? Tão maníacas, né? Porque tem gente que faz tanta restrição, né, Beatriz? E que deixa de aproveitar o final de semana. E como a gente falou no primeiro bloco, que a gente vai falar sobre isso, que às vezes os finais de semana você tem família, tá um churrasco, tem mandioca, tem carne assada, e às vezes você sai do trilho um pouquinho. Como fazer numa segunda-feira? Então, nutrição é equilíbrio, né? Quando você exagera demais pro lado, assim, de ficar tão correta, eu não posso sair da dieta, eu não posso comer isso, não posso comer aquilo. É uma linha muito tênue entre o comer muito certo ao distúrbio alimentar, né?
Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque às vezes as pessoas, elas pesam tanto a mão, são tão exigentes consigo mesmo, com a sua alimentação, e ser tão saudáveis que isso se torna uma doença, né? Então, a gente tem que viver em equilíbrio. É normal termos momentos em família, em que a gente vai compartilhar a mesa, que a gente vai comer um churrasco, que a gente vai comer um feijão tropeiro, alguma coisa. Mas a gente tem que entender o nosso equilíbrio, onde está o nosso equilíbrio. Não precisamos exagerar, porque o exagero também já foge desse ponto de equilíbrio, né? Às vezes alguma descompensação emocional que você está tentando suprir na comida. Então a gente tem que pensar em tudo isso, né? Mas em uma próxima segunda-feira, comi errado no domingo. Segunda-feira, o que eu tenho que fazer? Voltar à rotina. Não tem que fazer, vou ficar 24 horas de jejum. Não, completamente errado. Vou voltar para minha rotina, vou beber muita água, vou beber bastante líquido, porque você não engordou 2 quilos no final de semana, você está apenas retido. É impossível alguém engordar 2 quilos em um final de semana. Então você está apenas retido e você tem que voltar à sua rotina normalmente na segunda, comer corretamente, beber muito líquido. Fala-se muito em jejum intermitente. O jejum intermitente, ele é para isso? Eu tenho um pouco de dúvida sobre isso, mas você já tem me esclarecido muito, que a Beatriz é minha filhinha do coração, né? E ela fala muito sobre o jejum intermitente, mas o jejum intermitente não foi feito para você fazer algo assim, muito impactante só um dia. Por exemplo, eu comi bastante no sábado, no domingo, agora na segunda não vou comer nada, na terça não vou comer nada. Aí fala assim, eu fiz um jejum para... Aí depois volta a comer tudo de novo. O jejum intermitente, ele não é para suprir suprir uma falha sua. De forma alguma. O jejum, isso daí é a parte mais errada que a pessoa entende pelo jejum intermitente. É tentar compensar alguma falha no final de semana, alguma falha que eu tive no jantar anterior. Se você está pensando desse jeito, já começou errado. É totalmente diferente. O jejum, ele melhora para você, por exemplo, a percepção de saciedade, a sua percepção de saciedade, porque, por exemplo, alguns hormônios como a grelina, ela está mais perceptível no nosso cérebro. Ela também melhora a microbiota intestinal, tem vários estudos já que falam sobre isso. Melhora também o sono. Ela também faz a gente gastar outro substrato, porque o nosso substrato principal para gastar energia é o carboidrato. No jejum, a gente gasta outro substrato, que é a gordura, entendeu? Ou seja, começa a gastar a sua própria gordura, por isso que acaba emagrecendo. Né? Então, mas a gente não tem que também entender o jejum como emagrecimento. É como bem-estar. É isso mesmo, ela melhora vários outros fatores. O emagrecimento é uma consequência, porque, claro, você vai fazer déficit calórico se você ficar em jejum, né? Tem como você passar para o público que está nos assistindo uma forma de jejum intermitente, um exemplo de jejum intermitente? Porque tem vários. Tem pessoas que falam assim, minha última refeição é às 6h30, aí eu deixo de tomar o café da manhã. Por exemplo, me dá um exemplo. Jejum é algo muito particular. Na verdade, qualquer dieta é algo muito particular. Tem pessoas que se adequam ao jejum, outras pessoas não se adequam ao jejum. Tem pessoas que se adequam a, uma dieta de baixo carboidrato, outras pessoas não se adequam à dieta de baixo carboidrato. Então é muito particular. Tem pessoas que não se adequam ao jejum, então elas não precisam fazer. Agora, eu gosto de jejum, realmente assim, eu vejo os benefícios, ok, faz. Mas é algo que você deve procurar ajuda, você deve procurar ajuda de um profissional. Então o jejum é individual, por isso que a Beatriz provavelmente ela está com mais assim, zelo em falar de um jejum intermitente, porque ele é individual. Vai que passa um jejum intermitente aqui, aí todo mundo começa a fazer generalizadamente, mas ele é individual. Então se você quer fazer um jejum intermitente, procure por uma nutricionista. Eu quero que vocês coloquem aí, produção, o Instagram da Beatriz. Você já deve ter aí, @Beatriz de Pina. Isso. Então, quem quiser fazer essa consulta com a doutora Beatriz, que busque ela lá no direct. Você responde direct, Beatriz? Respondo, mas também tem um link na bio para as minhas consultas. Isso. Mas é bom, gente, a gente ter um link direto com a nutricionista, né? Não é uma consulta, mas pelo menos é uma pré-consulta que a Beatriz pode dar algumas dicas para vocês. E falando sobre a obesidade após a pandemia, tem um videozinho aí que eu quero que a produção coloque pra gente, que fala um pouco sobre essa questão da alimentação compulsiva, né? Que as pessoas ficaram mais compulsivos, né? E é um vídeo interessante, se vocês tiverem como colocar, produção. Então,
esse ganho de peso ocorre porque a gente está passando por esse processo de pandemia que a gente passou por ele, nossas atividades reduziram muito. Então, a questão de confinamento, ficar muito tempo em casa, né? As pessoas procuraram uma válvula de escape para poder não entrar em depressão, como vamos dizer assim, mas para melhorar o ânimo, para melhorar as condições de vida, né? Para poder fugir um pouquinho dessa realidade. Então, aonde que a gente costuma procurar essa válvula de escape? Geralmente é através da comida, porque as pessoas estão muito tempo paradas, aumenta a crise de ansiedade por estar nessa questão de estar em lockdown e tudo mais, e começam a ir em cima de comidas gostosas, por exemplo, alimentos mais açucarados, que aumenta também a liberação de alguns hormônios, principalmente que promovam alegria, né? Alimentos mais gordurosos também, e deixam de lado um pouco mais essa alimentação saudável. Além disso, a prática de atividade física também influenciou muito, porque com academias fechadas, ou locais, praças, ou locais de caminhada fechados, então as pessoas deixaram de praticar atividade física, então isso promoveu um declínio na qualidade de vida e de saúde da população. Voltar? Exatamente. Olha só, essa entrevista, eu acho ela interessante, que fala sobre essa ansiedade das pessoas ter ficado confinadas, né? Mas mesmo depois que passou o confinamento, parece que isso é cerebral, né? As pessoas continuam pensando que está confinada, né? Parece que é como se fosse um trauma lá do passado, de toda essa pandemia, coisa assim terrível. E que essa ansiedade que a gente trouxe lá da pandemia, ela continua nas pessoas. Parece que uma vez instalada, é difícil sair, né, Beatriz? É como se fosse assim, a pessoa começou a comer ali porque estava confinada, não prestou atenção no que estava comendo, sanduíche, pizza e tudo mais. A obesidade aumentou, né, de uma forma bem acentuada no Brasil, nos brasileiros, acho que em todo o mundo, né? Mas depois as pessoas não conseguiram reverter o negócio. É porque elas criaram um hábito, né? Criar um hábito é algo que é muito difícil depois de ser tirado, né? Então elas acostumaram a comer daquela quantidade, acostumaram a comer daquele certo modo, aquele tipo de comida, né? E realmente a ansiedade é um dos principais gatilhos, né? Pra gente acabar engordando, né? Nesse processo. Então as pessoas, é muito difícil você tirar um hábito da pessoa, né? A não ser que ela queira muito. E principalmente fui uma das pessoas que engordou durante a pandemia, né? Eu lembro que em 2020 eu cheguei no meu ápice, assim, do meu peso, né? E realmente é muito um processo, assim, de ficar em casa. As pessoas falam daquela frase, mente vazia, oficina do carboidrato, né? Ou seja, as pessoas em casa, às vezes, sem o que fazer, à toa, o que a pessoa vai fazer? Compensar na comida. E aí ela acaba acostumando com aquela quantidade de comida, com aquele tipo de comida. E sair disso é muito difícil, né? Por isso que a gente precisa de uma ajuda. Uhum. Beatriz, e tem também a questão, o estômago enlarguece? Porque eu tenho a impressão assim, que você comeu, aí o estômago ficou largo. Aí parece que vai ficar um vazio ali, você vai ter que ficar preenchendo. Parece que depois de um certo tempo, parece que os primeiros dias é mais difícil você fazer uma dieta, eu já percebi isso por mim, e você sente que parece que está indo um vazio ali, querendo mais. Mas depois de um mês, mais ou menos uns 4 semanas, você começa já a se adaptar, parece que você já olha para aquela quantidade de comida, e mesmo que seja tão gostosa, você não tem aquela vontade de comer mais, parece que você tem uma repulsa. Isso é normal nos primeiros dias, a pessoa tem que, é como se fosse quase que a força do ódio, né? Você tem que ter aquela força também interior para você querer fazer essa transformação, essa mudança. É porque no início realmente você está criando o hábito, né? Você não instaurou aquele hábito na sua vida. E depois que você instaura aquele hábito na sua vida, fica muito mais fácil, né? Você se acostuma, com um mês é muito mais fácil. O início realmente é difícil porque você estava acostumado com outra coisa. Então você estava acostumado a comer 3x de comida e você começou a comer apenas x de comida. Realmente uma mudança de hábito, né? E para instaurar hábito na nossa vida, tem pesquisas que falam que é depois de 21 dias, depois de 30 dias, depois de 15 dias. Então, muitas vezes a gente tem que fazer sem vontade, né? Às vezes a gente vai sem vontade mesmo, a gente vai sabendo que nós vamos ter um benefício. Não vai com vontade. Eu falo que você vai
romper uma barreira que ela que para você no início é muito intransponível, mas depois que você rompe essa barreira, tudo fica melhor, né? Nós vamos para um rápido intervalo e nós voltaremos aqui com a doutora Beatriz falando sobre emagrecimento saudável e nós temos a novidade para vocês no terceiro bloco. Proteção, a maior demonstração de amor que existe. Afinal, quem investe em proteção tem o melhor retorno de todos, a segurança de quem a gente ama. Isso é tranquilidade. E para proteger tudo o que é importante para você, conte com a corretora Unimed. Nós somos parte da Unimed Goiânia e desde 1991 trabalhamos com ética, oferecendo o melhor atendimento para tudo que precisar. Planos de saúde, planos odontológicos, seguro de vida, Serite, previdência privada, seguro de responsabilidade civil, medicina do trabalho, área protegida, seguros residencial, empresarial, de automóvel e muito mais. São diversas soluções que só a sua corretora de confiança poderia oferecer. Fale agora com um consultor de vendas e saiba mais. Corretora Unimed, sua vida merece a melhor proteção. Monkeypox. Vamos nos cuidar para ela não se espalhar. A Monkeypox é transmitida de pessoa para pessoa, através do contato com gente infectada ou materiais e objetos contaminados. Por isso, todo cuidado é pouco e toda prevenção é necessária. E muita atenção aos sintomas. Em caso de suspeita, procure uma unidade de saúde. Estado de Goiás. De volta ao nosso programa Viver Mais e Melhor. E viver mais e melhor é comer saudável, é ser feliz. E ser feliz não tem nada a ver com comer demais. Significa que quando nós comemos algo que é gostoso, aquilo lá vai dar uma saciedade para nosso corpo ter nutrientes, ter saúde, mas não que vai dar uma felicidade eterna, Beatriz. Beatriz fala muito sobre isso. Quanto tempo de alegria você vai ter no momento que você ingere um alimento que é gostoso? Mas quanto tempo você vai ter de alegria quando você se sente bem com seu corpo, vendo você magra, magro, saudável, disposto, sem dores? Porque muitas vezes quando a gente começa a passar dos quilinhos, a gente começa a ter dores articulares, fica indisposto, fica mal-humorado. E quando você começa a ter um corpo mais saudável, vai fazer um esporte, vai fazer uma academia, você sente uma adrenalina, né, Beatriz? Uma serotonina fora do normal. Isso é muito mais perene do que aquele momentinho de alegria que você comeu, aquele docinho, que vai ser uma alegria temporária. Eu gosto muito de ouvir isso de você. E sabe que a Beatriz tem sido assim uma inspiradora da Mames aqui, porque eu sou dessas. Ai, hoje meu dia foi maravilhoso. Eu vou comer porque, né, eu mereço. Eu trabalhei muito, hoje meu dia foi assim, aí eu como um pouco mais. Ela, Mames, olha lá, você está compensando como se fosse um troféu, isso está errado. Ou então o dia que às vezes a gente tá assim meio down, né, meio para baixo. Não, hoje eu vou comer porque eu acho que isso aqui, eu mereço, né? Tanto problema, isso aqui vai me dar uma alegriazinha. Mames, isso aqui tá errado também, porque é uma forma de compensar um sofrimento. Então, muitas vezes a comida, ela é um vilão. Ela não está servindo somente para te saciar a sua fome e te trazer nutrientes que vai te trazer bem-estar, saúde, né? Ela, no final, ela pode virar um vilão. A glutonaria é um pecado, gente. Né? É bíblico, né, Beatriz? O comer emocional, ele não é errado de forma alguma. O problema é exceder nesse comer emocional. Quando esse comer emocional se torna algo primordial na sua vida. Como o comer fosse resolver os seus problemas, sendo que a gente sabe que não vai. A gente comer porque realmente aquela comida te traz um certo conforto. Eu vou comer isso porque lembra a minha infância. Não está errado de forma alguma. Mas quando a gente pesa a mão e fala, não, por exemplo, uma comida que é uma comida emocional da minha vida, eu acho que é bolinho de chuva. Eu amava, porque eu comia muito na minha infância. É o comer emocional isso.
Mas eu posso comer um hoje e aí aquilo lá já me lembra a minha infância e está ótimo, perfeito. Agora, quando eu tenho que comer o balde inteiro e tentar trazer algo de felicidade para minha vida, sendo que no final eu sei que vai trazer infelicidade, porque eu vou me sentir mal comigo mesma, porque eu comi muito e tudo mais. Então, vai gerando realmente, assim, uma carreata, né, de compensações nas nossas vidas. Uhum. E eu percebo que é o que acontece demais com as pessoas, né? Eu falo assim por mim, porque muitas vezes a gente compensa, ou que seja para estar alegre, ou que seja para uma tristeza, que você está meio que depressivo ou meio que triste. Aí você vai lá e compensa e come um pouco mais e come coisas que muitas vezes não tem nem nutrientes, né? Fritura, doce, refrigerantes. As pessoas que gostam muito de bebidas, por exemplo, muita cerveja, muito vinho, isso tudo acarreta, né, Beatriz, num acréscimo calórico muito alto, São né? as chamadas calorias vazias. Calorias vazias são alimentos que são ricos em calorias, mas que não têm nutrientes alguns, que são principalmente os alimentos industrializados, os tais refrigerantes, né, salgadinhos, snacks e tudo mais. Bebidas alcoólicas têm calorias vazias, muito ricos em calorias, mas pobres em nutrientes. Agora, pergunta de milhões para Beatriz, de todas elas. O que você faz quando você sente tudo isso que a gente está falando? Porque às vezes o público nosso deve estar pensando, é muito fácil, o que elas estão falando lá, todo mundo já sabe. Mas qual que seria uma dica quando você, por exemplo, está com vontade de comer algo que você viu na geladeira e você se encontra nesse dia, meio que down, para baixo, às vezes deu aquela vontade. Me dá 3 dicas. Dá uma passeada, respira, pensa, toma um chá. O que seria, assim, 3 dicas fundamentais? O que você faz? Porque a Beatriz, ela, para mim, é um exemplo de força, porque a Beatriz teve a infância dela, né, mais gordinha, depois veio a adolescência, sempre lutando pelo peso, contra o peso, e depois fez nutrição a favor muito mais dela. Então, é um exemplo vivo, que passou por tudo isso. Então, me dê 3 dicas fundamentais para as pessoas que estão nos vendo agora. O que eles podem fazer no momento que dá aquela vontade, e lembra, ai, nossa, que vontade de comer um doce, e aí abre a geladeira e tem aquele doce que ela quer. Primeiro, você tem que entender essa vontade sua. Porque às vezes realmente é uma vontade genuína, né? Eu tô com vontade, nossa, tem um bolo, aquele bolo que eu amo, que vale a caloria, ele realmente é muito bom. Aí eu posso tirar uma fatia pequena daquele bolo e ele vai me saciar, tudo certo. Mas agora quando eu vou olhar aquele bolo, nem é o bolo que eu gosto tanto, né? Eu gosto de bolo de chocolate, o bolo é de cenoura. Mas só porque é doce eu vou querer comer e eu vou pegar um pedaço imenso. Tá, vocês entenderam o erro onde tá? Tem calorias que valem a pena, que realmente é algo que vai te trazer um prazer. Outras é só pra você mastigar alguma coisa. Então você tem que primeiro diferenciar se vale a pena ou se não vale. Não vale. Vou procurar fazer outra coisa. Dá uma andadinha. Tem um post no meu Instagram que eu falo justamente sobre isso. Sobre a gente procurar outras coisas que nos trazem prazer. Não sei, ler um livro, ir pro Netflix. Porque às vezes é realmente um momento que você tá no seu momento de lazer. Não tô trabalhando. É o meu momento ali de diversão. O que eu vou fazer? Procurar fazer outra coisa. Não é, o prazer não está só na comida, gente. O errado é quando a gente acha que o prazer só está na comida. Muito pelo contrário, o prazer está em várias outras coisas. Então a gente tem que se encontrar primeiramente. Onde que está o meu prazer, né? Então é buscar outras fontes de prazeres, como por exemplo, se você faz uma caminhada, se você corre, você já libera adrenalina, endorfina, serotoninas, hormônios da felicidade. Se você assiste um filme, aquilo distrai a sua mente, isso é algo que também vai te trazer uma certa saciedade ou felicidade. Ler um livro, né? E existe também os seus chazinhos, porque a Beatriz é adepta nos chás. Sempre quando eu chego em casa eu vejo lá, chá de erva cidreira. Isso é legal? Tomar tipo um chá à noite, em vez de você pensar assim, eu vou comer tanto, mas esse chá ele te acalma, ele te dá uma certa tranquilidade, joga alguma coisa ali no estômago que você sabe que você vai sentir uma certa saciedade, ou um suco, o que poderia ser? Com certeza, os chás ajudam muito, né? Eu gosto de usar sempre como uma estratégia para os meus pacientes, né? Porque tem diversos chás, né? Alguns ajudam para digestão, que são ótimos para tomar, por exemplo, após o almoço. Outros são ótimos para a gente tomar à noite para ajudar a dormir, como chá de cidreira, como chá de camomila.
quando a gente se sente um pouquinho enjoado, assim, exagerei na comida, a gente pode tomar um chá, por exemplo, de casca de abacaxi, que é ótimo para digestão, um chá de hortelã, que é muito bom para digestão. Chá de casca de abacaxi é bom para digestão. Sim. E é ótimo, porque às vezes, muitas vezes a gente pega aquela casca, na maioria das vezes, pega e joga a casca fora. E joga fora. O que a gente pode fazer com ela? Fazer um chá dela e fica uma delícia. Nós estamos já terminando e aqui hoje nós vamos ter um momento, né, muito importante. Vou passar aí mais ou menos uns 30 dias fora e eu vou passar para a dona Beatriz aqui a minha cadeira. É ela que vai falar com vocês. E se vocês têm dúvidas sobre emagrecimento, vocês podem já ir buscando ela lá no Instagram, no @BeatrizDePina, e ela vai poder já responder aqui no programa, convidar amigos de vocês para assistir o programa, quem sabe a família, os filhos, para incentivos. A Beatriz vai trazer dicas sobre alimentação, receitinhas, né? Vai trazer psicólogo para ajudar. Então vai ser um mês falando sobre alimentação saudável, sobre essas dicas tão importantes para vocês terem uma vida de qualidade mesmo, porque viver mais e melhor é o que é fundamental. Não adianta você viver até seus 80 anos, mais ou menos, gordinho, infeliz, sem disposição para a vida. E aí eu vou fazer uma pergunta a Beatriz, se ela aceita, porque ela tá meio que relutante aqui. Eu fico só pensando assim, será que eu vou chegar aos pés da apresentadora? Mas eu vou tentar, vou dar o meu melhor. Que bom, fico feliz que a partir... tô emocionada. A partir da próxima quinta vai ser a apresentação por ela, pela Beatriz de Pina, que é nutricionista. E vocês que têm dúvidas sobre alimentação e tudo, já procura ela lá no Instagram, que aí ela vai responder no programa, vai tentar responder lá no direct. Mas com certeza vai ser um show e vai ser brilhante a sua apresentação no lugar aqui da Mamis. Obrigada a todos vocês, que nós continuemos vivendo mais e melhor todos os dias. Até quinta. Convidar vocês para assistir toda segunda-feira às 7h15